Fala galera, o briefing do Pronto de hoje é com Alexander Brunello, Headhunter publicitário, contou várias dicas importantes sobre esse processo da entrevista e de cara falou sobre currículo e LinkedIn. Então, se você quer saber todas essas dicas, faz o seguinte, já se inscreve no canal, ative as notificações para ficar sabendo de todos os conteúdos do Pra Ontem. Curte esse vídeo para que a gente possa espalhar conhecimento e chegar ainda para mais e mais pessoas. Já se inscreveu? Já curtiu? Bora pro vídeo. Pra Ontem, com Alexander Brunello, Headhunter publicitário, tá no ar. Bom, primeiramente, Alex, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o dia a dia é muito corrido, então já gostaria aqui de agradecer a você imensamente para você doar esse tempo aqui para ontem, para que a gente possa ajudar ainda mais e mais pessoas a se prepararem para o mercado de trabalho e a gente ter cada dia mais publicitários preparados para as oportunidades que vai acontecer para cada um deles. Não, eu que agradeço o convite, Luiz. Espero contribuir com todo mundo aí do mercado. O mercado está melhorando, tem muita oportunidade nova surgindo, então, o que eu puder contribuir, estamos aí. Boa, maravilha, Alex. E para começar, eu acho que tem aí uma grande diferença, né, e uma curiosidade da gente. Eu queria que você pudesse contar um pouco de como que é esse perfil Headhunter, né? Você que é um publicitário, né, você já trabalhou em agência, vem aí trilhando seu caminho agora como um Headhunter publicitário. Como que é esse dia a dia desse profissional? O Headhunter, né, ele é um pouco diferente do RH de uma agência de publicidade, porque o RH de uma agência de publicidade, ele acaba tendo ali o mesmo cliente, né, e com vagas diferentes para o mesmo cliente. No meu caso, são vagas diferentes para diversos clientes, né? Então, eu tenho que fazer uma imersão em cada cliente, que eu me torno uma extensão desses clientes, né? Sou responsável por isso. Mas é um pouco diferente, sim, porque nessa parte de recrutamento de Headhunter, tudo é para ontem, tá? A gente não tem o tempo que muitas vezes o RH de uma agência tem, porque quando cai a vaga no nosso colo, geralmente o cliente não tem muito tempo para recrutar. Ele já quer urgência máxima. Então, a gente também não tem esse tempo de maturação. A gente precisa ir lá, precisa já correr atrás dos profissionais, já precisa entrevistar rapidamente e apresentar. Só que pensa nisso sendo 10, 15 vagas ao mesmo tempo. Só que de clientes diferentes. Então, toda hora está trocando a chavinha. Porque você precisa explicar quem é esse cliente, onde o profissional vai trabalhar. Então, é meio que toda hora, falei da empresa, agora falei da agência, agora falei da startup, agora estou entrevistando para um outro tipo de empresa, de um outro segmento totalmente diferente. Então, essa vida de Headhunter é muito legal, eu gosto particularmente, mas é totalmente diferente, é mega corrido. Ah, legal. É interessante, né, que você comentou que nem, por exemplo, um profissional de RH, por ele estar dentro dessa empresa, né, óbvio que ele sabe de A a Z sobre essa X empresa. Você, como um headhunter, você precisa saber de A a Z de 15, 20, 30 empresas, porque realmente você precisa saber da empresa, porque você precisa conhecer ela para saber o perfil que se adequa melhor a essa empresa. Então, deve ser muito, além do corrido, deve ser também muito complicada essa parte, porque vocês também precisam, foi como você falou, fazer uma imersão nessa empresa, saber dela para procurar o melhor candidato para cada oportunidade. Mas é muito legal, porque de certa forma você acaba diversificando o seu trabalho, porque você não fica dentro de um mesmo assunto, né? Você consegue variar os assuntos. Então, eu particularmente gosto bastante. Boa, maravilha. Alex, e agora para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse processo até chegar à parte de entrevista, um ponto importante é a questão do currículo. Eu acho que você recebe vários e vários currículos e eu queria saber de você, o que te chama atenção em um currículo, não só de, por exemplo, um estagiário até um diretor,
mas o que te chama a atenção quando você bate o olho e fala, caramba, esse currículo aqui me chamou a atenção por isso, isso e isso? O currículo ele precisa ser direto ao ponto. É sempre importante os profissionais entenderem que o currículo dele não é único, né? É um mar de currículos. E a gente tem a obrigação de ver todos. Não dá para ver só um, tem que ver todos, para realmente fazer o processo seletivo. Mas o currículo, na minha opinião, não precisa ter um layout bonitão, desses modernos. Ele precisa ser direto ao ponto. E quando eu digo direto ao ponto, nome, 3 objetivos. No LinkedIn tem isso, né? 3 objetivos. Eu atuo na área de atendimento, gerente de projetos e marketing. Tá, esse é o seu objetivo profissional. Um breve resumo ali de no máximo 6, 7 linhas, contando a sua trajetória profissional. Uma coisa que eu acho muito valioso é quando o profissional já entrega logo de cara o seu tempo de experiência no mercado. Mais de 10 anos de experiência, tal. Já resume, já bato o olho e já falo, nossa, ele já tem ali praticamente o que eu busco. Depois disso, eu prefiro que o currículo venha com as suas formações, seus cursos complementares, idiomas, etc., para entrar na experiência. Né? É claro que a experiência vai variar do estagiário para o diretor e tal, né? Mas vindo para o cargo de diretoria, cargos de sênior e tal, eu sempre presto atenção nas últimas 3 experiências profissionais. É onde eu vou ter um parâmetro geral do profissional ou seus últimos 5 anos, vamos dizer assim. Então, é onde eu acho que é melhor o profissional caprichar nessas 3 últimas experiências, falando um pouco mais do que fez. E as demais, ele pode ser bem sucinto, bem direto, porque o que ele fez há 15 anos atrás levou ao que ele é hoje. Então, não precisa ser redundante. Legal. A mesma coisa para o estagiário. O estagiário, ele traz aqui essas informações, né? Do seu resumo, do seu objetivo, o que ele almeja na sua carreira. Pô, eu quero ser diretor de arte de uma agência. Pô, legal, mostra isso, mostra essa vontade de trabalhar com direção de arte, mesmo você estudando. E aí você entra com as informações dos cursos complementares, que no caso do criativo ele precisa ter aí um Photoshop, todo o pacote Adobe. Hoje em dia, cada vez mais pede After Effects, enfim. Então, eu prefiro um currículo montado dessa forma. Legal. E isso que você tocou num ponto interessante que, conforme você vai, né, dando um passo a mais na sua carreira, chegando nesse nível mais sênior, óbvio que você tem muito mais coisas para agregar nesse currículo. Mas quando você começa, né? Por exemplo, quando eu comecei lá atrás, não tinha o que colocar, eu colocava, tipo, o meu currículo já teve endereço, sabe? De você olhar depois e falar, meu, como que eu coloco, tipo, endereço, sabe? Não é necessário isso. Então, o que você acha que para esse estagiário, para esse assistente, para quem está começando no mercado, você comentou de ser direto, mas o que você acha que precisa colocar, até mesmo para preencher esse currículo? Primeiramente, que currículo ele não precisa ter 3 folhas para ser bom. Né? Tem muito currículo que numa folha já entrega, por isso que esse começo ele já entrega muito mais. Né? Foto, endereço completo, estado civil, tudo isso eu não acho importante, porque idade, eu enxergo a parte técnica, as qualificações. Como eu sou headhunter e não RH, o meu papel é sempre olhar o perfil mais técnico do que comportamental, por exemplo. Né? Então, que eu aconselho? Coloca a região, o bairro, por medida de segurança. O currículo, ele gira na mão de muitas pessoas. Muitas. Quando você está procurando emprego, você sai disparando para Deus e o mundo. Infelizmente, pode ter pessoas ali que vão olhar seu currículo e agir de má fé. Não sabemos, né? Então, por medida de segurança, coloca só o bairro, não precisa colocar foto, nome completo, o bairro, a região que mora, porque aí você já sabe onde a pessoa mora, qual é o tempo até chegar. Os objetivos profissionais, né? Para quem está começando, é isso, destaca a faculdade que você está fazendo, o que você tem aprendido, o que você tem buscado, os cursos complementares, e não tem problema nenhum.
falar que não tem experiência, porque você é estagiário, não dá para Uhum, exigir. uhum. Mas também não deixa de trazer também um pouco do que você aprendeu na teoria e tentar colocar na prática, né? No caso de um criativo, pô, já vai criando portfólio na faculdade, Com certeza. né? No caso de um planejamento, vai se especializar em PPT, em Keynote, já montar umas apresentações, já começa a pensar dessa forma. O mídia mergulha no Excel, 100%. Uhum. Um atendimento, pô, vai buscar a parte de projetos também, vai se aprimorando e tal, e por aí vai, né, Luiz? O importante é que você passe no seu currículo exatamente o que você é. Eu digo que o CV é VC, né? Que o Boa. currículo é você. Então ele Uhum. precisa ser sua cara mesmo, tá? Ah, legal. E, ô, Alex, uma dúvida que eu sempre fico me perguntando. A gente está num meio criativo, né? A publicidade, a gente sempre cobra criativamente cada dia mais as agências para entregarem uma campanha boa que dê resultado para cada cliente. Você acha que nós, como publicitário, não só falando aí da área da criação, né, mas como um planejamento, como um atendimento e todas as outras áreas, não só também de uma agência, como também de um departamento de marketing. Você acha legal essa pessoa construir esse currículo e ter um cuidado com ele? Por exemplo, currículo no Word, vale a pena ainda ter? Cara, e ainda tem muito currículo no Word. Muito. Sério? Isso é um problema gigantesco. Porque você pode sofrer alterações, a fonte dá pau, é muito mais pesado, né, Uhum. na hora de você abrir. Por exemplo, eu bato às vezes o currículo muito pelo celular, já abro ele no PDF, já sobe na minha cara, eu já consigo ver. Ou até Uhum. pelo e-mail mesmo, eu bato nele, ele já meio que faz ele já abre rapidamente, eu já vejo. Quando é no Word, você tem que baixar o currículo, né? E Processo. é um processo. O Word não compensa. Salva em PDF, gente. Save as, PDF. Uma coisa também que é super importante e o pessoal não tem um pouco essa noção, coloca lá CV, seu primeiro nome e sobrenome, acabou. Às vezes eu recebo currículo que tá currículo gerente de atendimento e marketing. Mas quem que é? O currículo de quem? De quem? Pensa que esse currículo ele vai para uma base, ele vai para um banco de talentos. E aí eu vou te procurar como lá? Então eu tenho que Uhum. renomear. Às vezes recebe lá, CV fulano de tal 2020 atualizado. Tem que estar atualizado. O currículo tem que estar atualizado toda hora. Então, na hora de salvar o seu currículo também, salva ali com o seu nome, sobrenome bonitinho, PDF, independente se ele tem um layout bonito, se ele é criativo visualmente falando. Uhum. Não, se preocupa sim, não ter erros de português, em passar as informações de forma sucinta e não redundante, Uhum. e ser sempre direto ao ponto mesmo, sabe? Legal. E, Alex, um outro ponto muito importante que eu acredito, até mesmo conversando com o Bruno, né, no primeiro vídeo que a gente tem aqui Adoro o Bruno, sobre, um abraço para ele. boa, sobre entrevista, é a questão do LinkedIn. Eu falo e eu tenho comigo que eu percebi a importância do LinkedIn muito tarde, né? Desde quando eu comecei a faculdade, por exemplo, eu fiz muito trabalho que seria legal, sabe? Você falar, poxa, olha o que eu estou aprendendo na faculdade, assim como você falou, né? E colocar isso, mostrar isso para o mercado, e ir publicando isso, e até mesmo mostrar a sua visão, né, sobre cada, como você se expõe e tudo mais, que eu acho isso muito bacana. Eu fui aprender isso tarde, que nem eu comecei esse começo do ano, eu fazia uma ação, eu fazia uma campanha um pouco mais robusta, e aí eu sempre procurava a colocar no LinkedIn, marcar a equipe que estava, né, e tudo mais. Você acha isso importante? Qual a importância do LinkedIn que você visa como um headhunter para essas pessoas sempre estar, além de atualizado, ela sempre está renovando ele? Sim. Eu digo que o currículo e o LinkedIn são espelhos, né? Tanto que muita gente hoje já salva o currículo no próprio LinkedIn. LinkedIn. E serve, tá? E super serve. Claro que algumas informações não vêm, como telefone, endereço, no caso ali a região e tal, mas super serve.
O LinkedIn ele te dá mais espaço para você escrever mais suas experiências. Como eu falei anteriormente, que nos 3 primeiros cargos tem que ser no currículo maior a descrição e os últimos 5 ser sucinto, no LinkedIn você já tem esse espaço para deixar amplo e escrever todas as suas experiências em cada lugar que você trabalhou, né? Então é um espelho. O LinkedIn tem que estar no currículo, porque a gente, recrutador, vai te olhar no LinkedIn. Gostamos do seu currículo, mas quem é essa pessoa no LinkedIn? Legal. Como ela se comporta? Qual é o pensamento dela? O que ela escreve, publica, curte? Porque às vezes a gente vai entender mais o comportamental. Essa pessoa ela tem interesse por assuntos sobre tecnologia, então uma pessoa bem antenada sobre esse segmento. Pô, curte lá quando publicaram sobre os últimos leões de Cannes, então é um criativo antenado com o que está acontecendo. Faz textos também com a sua voz, sua opinião sobre determinados temas, tem propriedade para falar sobre isso e tal. Então a gente sempre faz essa comparação, LinkedIn e Facebook e currículo. Outra coisa que é importante no LinkedIn, gente, é deixar a sua URL personalizada. É super simples de ajustar, do que aquela URL, seu nome, sobrenome e 200 números. Fica mais bonito, mais elegante, esteticamente falando. Né? A funcionalidade é a mesma, mas se tem essa ferramenta de você deixar personalizado, faça isso que também fica mais bonito. Mostre que está antenado com a ferramenta. O LinkedIn ele deve ser muito usado. Todos os recrutadores hoje buscam profissionais no LinkedIn. Tem outras ferramentas, como o Recruiter do LinkedIn, etc. Mas você precisa estar com o currículo, com o LinkedIn tão atualizado quanto o currículo. Legal. Ambos andam juntos. Legal. Uma dúvida até mesmo, né, para vocês. Qual que é a importância, que nem, por exemplo, de um LinkedIn versus plataformas de vagas? Como, por exemplo, a gente tem inúmeras hoje, né? Mas o que você acha mais importante? Esse candidato, ele está presente nas duas? Ou, claro, o LinkedIn não pode faltar. Se você tiver, por exemplo, um cadastro lá naquele site de vagas, está tudo bem, mas você tem que ter LinkedIn. Qual que é a importância de você colocar na balança? Eu acho que todas andam muito juntos. O LinkedIn é a nossa rede social de trabalho. Do mesmo jeito que você está sempre atualizando o seu Instagram, seu Facebook, seu Twitter, entre outras, você tem que estar atualizando o seu lado profissional também. Né? Se você está cadastrado em plataformas de emprego, você também tem que estar atualizando lá. Fez um curso novo, você precisa deixar isso claro lá. Né? Hoje em dia, aí, com a pandemia, quantos cursos digitais e grátis, ou até com bons descontos, surgiram e que muitos profissionais se atualizaram, né? E aí, você vai ter que voltar em cada plataforma, vai ter que atualizar, abrir o seu currículo, abrir o seu LinkedIn. Sua parte profissional tem que estar atualizada como tudo na sua vida. É assim que eu penso. Né? Você tem que estar ali sempre, a cada 3 meses no mínimo. Deixa eu revisitar aqui. Deixa eu reler tudo que eu já mandei. De repente dá para cortar isso, dá para acrescentar aquilo. Então, para mim é muito igual. Não tem diferenças, não. Desde que esteja atualizado. É uma coisa que eu sempre... E é engraçado isso, porque eu acho que a gente vai amadurecendo, né? E tem esse olhar também um pouco mais crítico, que eu acho que é sempre bom a gente ser crítico consigo mesmo, né? Então, assim, que nem, por exemplo, se eu paro e vou olhar meu LinkedIn, por exemplo, eu já falo, quero mudar isso, vou mudar aquilo. Porque a gente sempre está querendo melhorar, a gente sempre quer deixar essa vitrine a mais boa possível, a mais criativa possível, e para que a gente possa, óbvio, por exemplo, agora eu não estou buscando uma vaga, mas ali foi o que você falou, né? É o nosso espelho, né? Então, poxa, as pessoas vão entrar ali, vão ver como que o Luiz está se reportando para o mercado. Então, eu acho super importante, eu acho que cada vez mais que a gente vai amadurecendo esse pensamento profissional, a gente quer mudar o currículo, a gente quer mudar o LinkedIn, a gente quer deixar cada dia mais não só o currículo, mas também como o LinkedIn, qualquer outra plataforma de profissional,
um pouco mais preparada, um pouco mais criativa para a gente se reportar cada vez melhor para o mercado. Sim, sim, é super importante. Ah, legal. Ande com o currículo atualizado, como todas as outras coisas que você tem na vida e você atualiza. Essa é a dica, né? Não É adianta. meio, Diga, desculpa. não, é meio que foi o que você falou, eu achei muito legal, que é tipo, se você atualiza seu Instagram, seu Facebook, seu Twitter, seu TikTok ou qualquer outra rede social, por que não você não vai atualizar o LinkedIn, né? Exatamente, exatamente. É isso que eu acho super importante aí, que o profissional tem que fazer sempre, né? Boa. Não, maravilha. E agora, Alex, para a gente entrar nesse momento importante, né, que é a hora H, a hora da entrevista, eu queria fazer uma pergunta para você. Existe uma diferença do processo seletivo, como por exemplo, de um RH, de eu ser contactado direto por de uma agência, de um RH de uma agência, e ter esse intermeio pelo Headhunter? Qual que é a diferença? Ó, cada vez mais, né, pelo menos eu tenho sentido no mundo da publicidade, talvez eu seja o único headhunter publicitário do mercado com experiência de chão de fábrica que eu falo, né, que realmente atuei ali e tal, entendo todas as dores, como funciona, etc. Muitas empresas também têm me procurado. Eu já atendo algumas grandes do mercado, né, que as empresas estão internalizando cada vez mais os profissionais ali em houses. Uhum. Então, elas querem profissionais capacitados como profissionais de agências de publicidade. Elas querem ter que aquele marketing seja tão bom quanto aquele profissional que ela trabalha terceirizando tudo que ela faz dentro de uma empresa. Agência, desculpa. Então, se ela hoje trabalha com uma agência tão boa, ela quer ter profissionais tão bons lá dentro. Então, o nosso papel é buscar esses profissionais que estejam interessados em migrar de área, profissionais que estão aí atualizados e buscando sempre desafios diferentes, né? Eu falo e busco pessoas todos os dias, profissionais todos os dias. E aí tem profissional que se interessa pelo desafio, daí você marca uma entrevista, desaparece, por exemplo, some, não te dá mais feedback nenhum. Bom, papo bom é aqui no Pra Ontem. Então a gente vai dividir essa conversa em duas partes para que você possa. Bom, papo bom, você já sabe, tem endereço, é aqui no Pra Ontem. Então a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Então, se você já gostou dessas dicas que ele falou sobre LinkedIn e currículo, faz o seguinte: já curte esse vídeo, espalha ele, vamos compartilhar ele lá no grupo do WhatsApp, do Facebook, vamos ajudar o Pra Ontem a chegar ainda para mais e mais pessoas e ajudar mais e mais pessoas a realizarem o sonho profissional. Então, se você já curtiu, já compartilhou, se inscreve no canal. Já já, a parte 2, com Alexandre Brunello, Headhunter publicitário, chegando para ontem.